Olá, boa tarde. Está no ar o programa Mais Saúde, que é uma realização da ACOM, a Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. No programa de hoje nós vamos conversar com a doutora Andréia Fonseca Maia, dermatologista, e nós vamos falar sobre os principais problemas da pele, dos cabelos, das unhas, e é o que mais incomoda as pessoas, e muito além do incômodo tem também a questão do câncer de pele, né, doutora? Boa tarde. Sim, boa tarde. Então, vamos bater um papinho aqui para tentar esclarecer ao máximo possível, né? Com certeza. Com relação ao câncer de pele, doutora Andréia, porque muita gente pensa que câncer é a doença da pessoa mais velha, né, de pele no caso, né? O câncer de pele ele só acontece com pessoas mais terceira idade ou pessoas da pele muito clarinha, né? Quais são os principais mitos com relação a essa doença? Hoje em dia, o câncer de pele ele tem acometido as pessoas numa idade cada vez mais jovem. E a incidência dele também tem aumentado muito. Normalmente a partir da terceira, quarta década de vida. E é um efeito cumulativo da luz. Não é, às vezes as pessoas acham que é só o sol, mas é a luz que já tomou a vida inteira. E porque o que acontece... Eu imagino que não é o sol que é tão prejudicial, ele é, né, lógico, mas eu imagino que o que seja tão prejudicial quanto o sol, né, seja a claridade solar, então. Sim, então, o pessoa... que é Então aí, os protetores solares, todos vêm com um fator de proteção solar, né, FPS, que as pessoas, isso aí é proteção contra os raios ultravioleta A e ultravioleta B. Hoje, a gente recomenda que, com relação ao UVB, que é o FPS, seja no mínimo 20. Isso a partir de 1 ano de vida. A partir de 1 ano já começar a usar... E eu falo que é criar o hábito igual se escova dente. Passa na hora que acorda, mesmo dentro de casa, mesmo quando está chovendo, mesmo quando está nublado, e repassa durante o dia, que ele não dura o dia todo. A frequência ideal de uso seria o quê? A cada 3 horas? Se a pessoa está dentro de casa, 2 vezes ao dia já seria suficiente. Agora, se você está num ambiente exposto, além de olhar os horários mais adequados, né, que seriam entre 10 e 16, evitar ao máximo a exposição nesse horário, e também olhando o horário de verão, ele deve ser repassado a cada 2, 3 horas. Ou após entrar na água ou após atividade física. Então, o ideal seria a cada 3 horas, 2 horas, se tiver, então, nadando, né, por exemplo, numa cachoeira, mesmo que na sombra, né, debaixo de uma árvore, uma coberta, uma tenda, o ideal seria passar com essa mesma frequência. Isso, por causa da reflexão, né? Então, se você está num local que tem água, tem a reflexão da água, a reflexão da areia. As pessoas que estão em algum lugar gelado, né, reflexão da neve, das nuvens, né, então ele precisa ser repassado, ele não dura o dia todo também. Mesmo quando os protetores vêm escrito que eles são resistentes à água, isso né, mais uma coisa talvez eles de marketing. Podem durar um pouquinho mais, mas o mais aconselhável é repassar. E, por exemplo, quando agora é principalmente verão, né, chegando aí, a criançada tudo nadando, né, todo mundo no clube, na praia, tem que passar o protetor e deixar um tempinho para ele, não sei, vamos dizer, secar? Ou quando passo eu já posso entrar na água logo na sequência, que a proteção mesmo principal já foi absorvida pela pele? Não, o recomendável é passar o protetor pelo menos 1 hora antes da exposição, 1 hora antes. Mas alguns minutos já seria razoável. É melhor do que nada, né? Porque a gente que não passa... E tem um costume de as pessoas... Porque eles geralmente, os protetores, eles são um pouco mais grossos, né? Mais cremosos, né? Não sei qual que seria o termo correto. E elas molham as mãos ou molham o corpo para poder passar, para espalhar mais fácil. É uma prática que pode prejudicar a eficácia do protetor ou não tem nada a ver? Com certeza, né? Vai... Está diluindo, né, o protetor. Então, tem protetores em várias apresentações.
por exemplo, a pessoa que tem, né, os homens, as mulheres que têm mais pelos, tem apresentação em spray. Que é bem mais prático. Que é prática, E, né, a pessoa que tem a pele mais oleosa tem protetores menos oleosos. E também não é só protetor solar. A proteção tem que ser também física, né? Assim, o que você puder pôr, um boné, uma camiseta, né? Tem diversos artigos que têm a proteção contra os raios ultravioleta. Então, óculos escuros, chapéus, né? Mesmo a saída. Então, assim, o sol é muito bom, desde que tomado com a proteção adequada, moderação e com nos horários adequados. Certo. E voltando ao assunto, apesar de ser o programa Mais Saúde, né, produzido, né, aqui pela Com, ele não foca somente no câncer. A gente vai falar sobre vários temas, entre eles o câncer e, no seu caso, né, dentro da sua especialidade, o câncer de pele. Quando identificar, por exemplo, uma pessoa, dizem, né, isso até inclusive antes da pergunta, não sei se é verdade ou se é mito, que pessoas com a pele um pouco mais escura, mais negra, né, a pele negra, tem menos propensão a desenvolver um câncer quanto uma pessoa branquinha. As pessoas branquinhas que têm aquele monte de sarda ou várias pintas pelo corpo, né? Isso é verdade ou é mentira? É um mito que se espalhou de forma que acaba todo mundo acreditando, achando que realmente é verdade? Não, mesmo a pessoa negra, é importante ela usar o protetor solar. Porque, inclusive, o melanoma, que é um dos tumores mais temidos, né, vamos assim dizer, mais agressivos em termos de pele, ele pode aparecer em áreas cobertas, né, e também em pessoas negras. Mas mesmo os outros tumores também. Então, assim, é importante a proteção. E você perguntou como que a pessoa pode te identificar, isso, né? Alguma pinta, alguma mancha? Se a pessoa já tem alguma pinta e essa pinta começa a modificar, a alterar de cor, alterar de tamanho, às vezes virar uma ferida que não cicatriza. Então é importante ela procurar um médico que possa estar avaliando essa lesão. Mas de modo em geral, por exemplo, tem muitas pessoas, eu mesmo tenho pinta, né? Eu tenho no nariz, tenho aqui no olho. Essas pintas comuns, né, que a gente tem desde criança, de nascença, elas podem virar um tumor, um câncer de pele? Há essa possibilidade? Há essa possibilidade. Não, assim, não dá para dizer com qual percentagem seria, mas o importante vai ser isso. Se alguma manchinha começou a modificar, começou a crescer, começou a alterar a cor, então isso é importante. Mas pode ser uma manchinha que você já tinha desde criança. E ela desenvolver até virar um câncer. E qual é a cor? Você falou alterar de cor, né, de tamanho, tudo. Geralmente qual que é a cor padrão? Assim, se é que há uma cor padrão, né, quando a gente fala de câncer, né? A pessoa tem uma manchinha e ela era um marrom claro, e é quando ela vai virando marrom escuro, ela fica avermelhada, como que é? Normalmente ela alteraria esse tom de marrom, né? Que geralmente são a maioria das pintas mesmo. E ela poderia ficar mais escura, poderia ficar avermelhada, ela pode até desaparecer a cor. Ela pode perder o pigmento dela. Perdendo a cor, ela também pode ser uma alteração maligna. Então, qualquer modificação, mesmo que você já tenha aquilo ali, né, desde a infância, é importante estar olhando. Interessante. E a gente pensa que não, né? Se tem desde a infância, então o ideal seria acompanhar ela, né, fazer uma amizade ali e acompanhar de perto para ver, né? Opa, tá tudo bem com você? Tá acontecendo alguma coisa? Porque você cresceu, né? Mudou? Então seria, a gente brinca, mas o ideal seria então isso, acompanhar de perto qualquer pinta que tenha no corpo. Né? Às vezes nas costas, pedir o pessoal da família para estar acompanhando, né? Porque tem pessoas, tem famílias que tem mesmo uma quantidade maior de pintas. Então é importante estar acompanhando isso. Né? E uma outra coisa que você estava perguntando, pelo site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, tem alguns indicadores
tanto com relação aos raios ultravioleta, como é que eles estão em determinada região, né? Como com relação a quanto de risco que você teria para desenvolver um tumor de pele. Então, realmente, as pessoas com pele mais clara, né, com olhos mais claros, que já sofreram queimaduras durante a vida, mesmo áreas de queimadura, pessoas que já têm na família algum câncer de pele, principalmente o melanoma. Então, são pessoas que têm que estar mais atentas e que sempre tem que estar olhando, mesmo, sempre, né? Tem que acompanhar mesmo. Tá. De modo em geral, a forma principal de prevenção ao câncer de pele seria o protetor. Em primeiro ponto, né, usar sempre o protetor, sim, aquela questão das roupas, né, sempre evitar o sol, né, o horário é entre as 10 e as evitar 16. O sol entre as 10 e as 16. Uhum. E realmente a proteção de barreira, né, que seria com protetor solar, e a proteção de roupas, né, de acessórios, de chapéus, a sombra mesmo, né, de alguns lugares. Mas lembrar que mesmo dentro de casa, né, se você está na sua casa, por exemplo, tem janelas, então você vai ter aquela luz ali incidindo. Então, por isso que você deve usar, né? Certo. E com relação à pele, porque a gente vai falar, né, a gente vai falando de vários assuntos, as várias dúvidas, né, inclusive que a gente recebeu por e-mail, quais são os principais cuidados, não falando de câncer nesse momento, mas os principais cuidados que se deve ter com a pele? Por exemplo, aí eu já falo de tudo, banho muito quente, banho frio, micoses, assim, os cuidados principais. Bom, nessa época do ano, principalmente, né, as pessoas têm que ter mais cuidado com relação às micoses, né? Então, secar bem o corpo, né? Às vezes as pessoas que suam mais, que transpiram com mais abundância, trocar a roupa mais vezes, mesmo com relação a meias, né? A pessoa que usa calçado fechado o dia todo, às vezes trocar a meia mais de uma vez ao dia, usar um talco antisséptico para aquelas regiões, né? Regiões de dobras, igual criança, ficar bem sequinho mesmo, né? Para evitar a micose. E cuidados com banhos, isso é importante para todo mundo, para todas as idades. Banho rápido, menos quente, morninho, sem bucha, não precisa de bucha. Inclusive eu já tive paciente que falou assim: doutora, mas eu não vou ficar limpa. Aí eu falei assim: experimenta para ver que sua pele vai melhorar. E não precisa mesmo, né? Então, se for passar bucha, só nos pés. E assim, usou a bucha um tempo, né? Já troca, porque aquilo ali também é uma fonte de fungos, né? Então, assim, banho rápido, menos quente, sabonete mais neutro, de glicerina, né? Hidratar muito a pele do corpo. Então, principalmente nos extremos da nossa vida, na infância e, né, a partir de uns 50 anos, a nossa pele vai perdendo a proteção que ela tem. Então, é importante estar repondo essa barreira da pele. Né? Aí o hidratante não, o hidratante você pode passar logo depois que tomar o banho. Aí já não precisa secar tanto a pele, já não precisa secar tanto. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta tem muito mais perguntas e muito mais coisas que a gente está rindo aqui, mas eu tenho certeza que são dúvidas que você de casa também tem. Então não saia daí que a gente volta rapidinho com mais saúde para você. A Com contra o câncer pela vida. A Acon construiu, equipou e expandiu o Hospital do Câncer e presta assistência a seus pacientes. Hoje são mais de 10 mil atendimentos mensais. Olá, nós somos o Patufu e somos parceiros da Acon na luta contra o câncer. Seja parceiro você também. A vida pede o seu apoio. Quando a Acon chamar, deixe seu coração atender. Olá, boa tarde, estamos de volta com o programa Mais Saúde e como eu havia falado antes do nosso intervalo, a gente está com várias
dúvidas, curiosidades, né, que a gente recebeu por e-mail, e eu queria contar com a sua ajuda para a gente conseguir esclarecer aos nossos telespectadores. Sabonete antisséptico. Dizem que é interessante não usar por um período longo, porque isso dizem, né? A gente recebeu por e-mail essa dúvida de alguém que não quis se identificar. Só que existe esse risco dele quebrar a barreira natural da pele por ele ser um sabonete que é um sabonete antisséptico, vamos dizer assim. Ou é bobeira, isso não tem problema? Não, realmente não é interessante você usar por um período tão prolongado. A gente usa o sabonete antisséptico quando existe alguma possibilidade na pele, né, de alguma infecção, alguma coisa assim, mas não é necessário usar ele direto, não. Agora, às vezes as pessoas usam ele para pele oleosa. E para pele oleosa existe, né, bem mais coisas interessantes para serem usadas. Específicas, inclusive. Específicas, né, para controle da oleosidade, que seria, né, o sabonete para controle de oleosidade, géis para controle da oleosidade. Existem protetores que também regulam a oleosidade e realmente tratamentos que vão fazer isso aí para regular a oleosidade. Porque eu, por exemplo, eu tenho a pele, né, principalmente da testa, muito oleosa. E eu já fiz uso de gel, né, de sabonete específico, né, para reduzir a oleosidade. E uma queixa minha, até pro médico na oportunidade, né, o meu dermatologista, era que a oleosidade dava lugar a um brilho. Sabe? Por exemplo, a pele não ficava mais oleosa, passava a mão, estava sequinha, só que ela ficava brilhando. Parecia assim que estava até esticada, sabe? De tanto que ficou seca. Tem um meio termo para equilibrar isso daí? Não, com certeza. Então, assim, é experimentando mesmo, sabe? Porque existem várias, né, opções no mercado, mas cada pessoa vai se dar melhor com determinado tipo. Sim. Né? Então, a gente tem que ir tateando mesmo. Cada pessoa para chegar num controle de oleosidade sem brilho, né? E outra dúvida que a gente recebeu da internet, o pessoal, inclusive, que quiser participar, gente, está aparecendo aqui embaixo o e-mail, né, do programa, que é comunicação@com.org.br. Não precisa ter vergonha de se identificar, né? Vamos participar mesmo, vamos sugerir temas, né, e se identificar mesmo, porque a gente quer nós estamos aqui, né, para trazer a vocês esses esclarecimentos. Uma dúvida que eu recebi de alguém que também não quis se identificar, ele perguntou a respeito de queimadura. A pessoa, por exemplo, que se queima com água quente ou ferro de passar roupa, ou alguma coisa até mais grave, né? O que fazer no momento que a pessoa queimou? Com fogo, qualquer coisa. Queimei o dedo na panela quente, por exemplo. Tem gente que passa no sabão de barra, isso eu já estou complementando, que é uma sabedoria, um dito popular, né, da minha infância em Itapecerica, que eles falam, passa a mão no sabão, ou passa no cabelo, cada um fala uma coisa, né, mas o que fazer quando queima? Cada queimadura realmente vai ser um tratamento, né, mas o ideal seria lavar, né, com água e sabão e tomar um analgésico e logo procurar um médico. Um analgésico comum, dor, né? Um analgésico assim, comum. Realmente doendo muito, aí sim, mas tomar. Mesmo o ardor, né, o da queimadura, porque às vezes as pessoas passam, por exemplo, pasta de dente e outros produtos, igual você está falando aí, que às vezes vão piorar a queimadura, né? Ou vão se aderir na pele, né? E vão ficar até pior ou vão aumentar a queimadura. Então, assim, ou se tiver doendo, ardendo, toma um analgésico e procura ajuda médica. É o ideal, porque essas outras coisas não são aconselhadas. Né? Se for uma queimadura, por exemplo, por água quente, pode refrescar o local, né, com água fria, mas evita de passar qualquer outra coisa, né? Certo. Próxima dúvida, também não se identificou. Queda de cabelo. Foi uma mulher, mas não quis citar nome. Ela tem, se não me engano, 35 anos. É daqui de Divinópolis e falou que tem problema com queda de cabelo. É mais comum em homens, né? A calvície mesmo, que é a queda total, ou não, né? Mas em mulheres, quais são os fatores que podem levar a uma queda? São inúmeros os fatores, né?
Inclusive tem épocas que o nosso cabelo realmente cai mais, né? Até 100 fios de cabelo por dia é considerado normal. E assim, a gente precisa investigar uma série de fatores, tais como uma anemia, uma alteração da tireoide, uma infecção, né? Inclusive, por exemplo, uma infecção dentária, uma infecção urinária, poderia estar levando, né, o estresse tão falado hoje em dia, né? E também pode aumentar essa queda. Então são vários fatores. São vários fatores. Aí realmente precisa estar pesquisando, investigando, né? Mas é uma das queixas mais comuns em consultório. Certo. E outra dúvida para as mulheres, no caso de esmalte, né, com as unhas, tem muitas mulheres que usam, assim, 7 dias na semana, ficam direto, vão no sábado no salão, tira e já faz de novo, né? Isso é prejudicial para as unhas? Teria que ser, por exemplo, teria que se dar um tempo sem qualquer proteção, sem base, sem esmalte, sem nada, e depois de um tempo refazer, ou não tem problema usar esmalte direto? Realmente, o ideal seria pelo menos um dia, né, sem esmalte. E aí, nesse período, você usa hidratante. Igual você está hidratando a pele do corpo. Mesmo que usa no corpo. Você pode hidratar, né? Existem específicos, né, para a área também, né, de mãos, pés, mesmo unhas. Mas o ideal seria ter uma pequena pausa, né? Mas tem hora que não é possível, as mulheres, né? Principalmente, elas estão direto, né? Assim, eventos, finais de semana, até mesmo pela vaidade, né? Elas optam por ficar o tempo todo com o esmalte, né? Com as unhas feitas. E com relação às unhas ainda, quais são os principais problemas que acontecem, né? Por exemplo, unha lascando, micose, né? Unha encravada, isso é devido a algum... Por exemplo, encravada de pé é muito comum, às vezes por causa do calçado fechado, né, direto. O uso de calçados inadequados. A mulher principalmente usa calçados, né, com o bico muito fino, né? E isso aí realmente ajuda nessa questão. Mas também tem o corte errado das unhas. As unhas dos pés, elas devem ser cortadas retas. Sim, fazer não o corta o cantinho. Né? E isso é muito importante. Certo. E para a gente finalizar, doutora Andréia, uma última pergunta mesmo, com relação à radioterapia, tem muitos casos, e é frequente quando a pessoa está fazendo um processo de radioterapia, da pele ter queimadura, ficar sensível, né? Como tratar essa região onde é feita a quimioterapia para que isso minimize os efeitos? Seria basicamente com relação aos cuidados com banho e hidratação da pele. Hidratação então, comum, com o mesmo hidratante convencional. Agora, a partir do momento que queimou, aí vai procurar o médico também para tratar, né? Mas o principal seria os cuidados com banho e hidratação também, para a pele não ficar tão sensível, né? Existem, por exemplo, vários medicamentos que a pele também fica mais sensível. E, por exemplo, a pessoa tem que usar um corticoide a longo prazo, a pele vai ficar mais fina, vai ficar com mais vasinhos. A pessoa que tem que usar anticoagulante, né, a pele vai correr mais riscos em termos de hematomas, de sangramentos. Até mesmo quem faz tratamento para acne, né, aquele medicamento que é muito forte, inclusive é a isotretinoína. Isso, que é usado para... Ele meio que resseca um pouco essa oleosidade, né? Ah, sim. Durante o tratamento com a isotretinoína é muito importante a hidratação de todo o corpo, porque resseca tudo, desde o couro cabeludo, os lábios. Então, também, como na prevenção de câncer de pele, é importante usar também o protetor solar labial, não é só na pele, né? E não é o mesmo da pele, inclusive. Tem protetores específicos, né, labiais? Tem para cada região, inclusive tem protetor específico para os cabelos também, né? Interessante isso. Então, para cada região do corpo tem uma coisa, mas com relação à isotretinoína, a hidratação é muito importante, né? Com hidratantes comuns mesmo e o protetor. Infelizmente, nós vamos chegando ao final do programa.
Antes, né, eu te agradeço, né, pela oportunidade que você trouxe para a gente levar aos telespectadores tantas informações, e me parece que agora, nesse sábado, né, hoje se comemora, tem uma campanha grande, né, que é feita pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, não? Sim, sim. Explica para a gente, antes da gente finalizar, o que é esse projeto. Esse projeto já é uma coisa que é desenvolvida há vários anos, é a campanha de prevenção de câncer de pele mesmo, né? Que é desenvolvida a nível nacional. Que bacana. E nós estamos querendo trazer aqui para Divinópolis, de preferência para o próximo ano, isso já vai se concretizar, né? E dessa vez realmente ficou muito em cima da hora, mas já tinham vários dermatologistas já assim até de plantão para ajudar, com disponibilidade para atendimento, mas se Deus quiser vai sair para o próximo ano. Mas é uma campanha a nível nacional em que as pessoas procuram, né, determinados postos. Em Belo Horizonte vai ter, em várias outras cidades também, né, a nível de Brasil. Bacana. E que as pessoas procuram exatamente com isso, com manchas, com alguma suspeita, né, de tumor de pele, e são orientadas nesse sentido. Para se identificar o quanto antes, porque a prevenção, ela é o principal. Prevenir ainda é melhor que remediar. Com certeza. Bom, te agradeço então mais uma vez pela participação. E a você de casa, né, agradeço a sua companhia, a sua audiência tão carinhosa. A gente se encontra mais uma vez no próximo sábado. Fiquem com Deus. Tchau, até lá.